Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E a variante Delta da Índia é 40% mais contagiosa. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Reino Unido, onde a cepa do vírus já é dominante. O ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, afirmou que é importante que as pessoas recebam as 2 doses da vacina contra a Covid-19, porque elas podem proteger efetivamente contra a variante Delta. As autoridades sanitárias do Reino Unido informaram que a variante Delta já domina entre as infecções registradas atualmente dentro do território britânico. A Agência Governamental de Saúde Pública da Inglaterra explicou que a dispersão da variante Delta no país pode aumentar o risco de novas hospitalizações se comparadas com a variante Alfa, que é a britânica. Mas ainda que tenha se espalhado mais rapidamente, técnicos do Ministério da Saúde do Reino Unido garantiram que as vacinas disponíveis no país fornecem proteção completa contra esta linhagem do vírus após a aplicação da 2ª dose. A OMS pediu que fabricantes doem vacinas para o COVAX, o programa criado para garantir uma distribuição justa de imunizantes contra a Covid. A Organização Mundial da Saúde pediu aos fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que disponibilizem este ano metade de sua produção para o dispositivo internacional. 6 months since the first vaccines were administered. 6 meses desde que as primeiras vacinas foram administradas, os países de alta renda usaram quase 44% das doses mundiais. As nações de baixa renda administraram apenas 0,4%. O mais frustrante sobre essa estatística é que os números não mudaram em meses. Até 4 de junho, o COVAX havia fornecido mais de 80 milhões de doses para 129 países e territórios, menos do que o esperado. O COVAX foi criado pela Vacina Alliance, a OMS e a Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias. Adolescentes do Uruguai que têm entre 12 e 17 anos já podem ser vacinados contra a Covid-19. O Uruguai se tornou o primeiro país latino-americano a imunizar menores contra a Covid-19. Decidi me vacinar por mim, pela minha família e para poder retomar as atividades o mais rápido possível. De acordo com as autoridades, cerca de 157 mil jovens já agendaram a vacinação, de uma população total de 280 mil pessoas nessa faixa etária. Acima de tudo, gostaria de enfatizar a importância de continuar a cuidar de si, mesmo entre as doses, para que o calendário vacinal não seja atrasado, para que em algum momento o vírus pare de circular com intensidade e possamos começar a voltar à normalidade. E podamos ir retomando pouco a normalidade. As autoridades esperam adiantar o retorno às salas de aula do ensino médio até o final de julho, quando o grupo atingir a imunidade total. As escolas primárias vão ser reabertas em junho. Segundo o balanço feito com dados oficiais, o Uruguai é atualmente a nação com o maior número de mortes no mundo em relação à população nos últimos 14 dias. O país aposta em uma intensa campanha de vacinação iniciada em 1º de março. O governo já aplicou uma dose de vacina anti-Covid em 58% da população e 30% já está completamente imunizada. Mais de 500 casos de violação dos direitos humanos podem ter ocorrido durante os recentes protestos contra o governo do presidente Ivan Duque na Colômbia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou que vai avaliar 584 supostos casos de violação dos direitos humanos. O escritório da Defensoria entregou à comissão, em visita ao país, um balanço das manifestações contra o governo que tiveram início em 28 de abril. Desde o último dia 28 de abril, a Comissão Interamericana intensificou o monitoramento da situação dos direitos humanos na Colômbia no contexto dos protestos sociais e se comunicou através da imprensa e nas redes sociais. É por isso que estamos aqui hoje. O defensor do povo, Carlos Camargo, afirmou que recebeu até o último dia 3 de junho 417 queixas que dão conta de 584 violações dos direitos humanos. Deste total, 73% apontam membros das forças públicas como responsáveis, a maioria da Polícia Nacional. As violações mais graves se traduzem em 58 supostos casos de homicídio. 45 deles no departamento do Vale del Cauca. O rebuliço social começou por causa de um aumento de impostos promovido pelo governo.
Uma medida que foi retirada diante da pressão das milhares de pessoas nas ruas. As manifestações acontecem diariamente com intensidades diferentes e confrontos violentos entre civis e as forças públicas. A comunidade internacional denuncia excessos por parte da polícia. E mudando de assunto, o Congresso de El Salvador aprovou uma lei para adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. O país se torna o primeiro do mundo a aceitar oficialmente a criptomoeda. O objetivo do país é impulsionar sua economia. 6 mil milhões de remessas. 6 bilhões de remessas que vão desfrutar de maior fluidez, porque não haverá mais intermediários com grandes comissões. Entre o 10 e o 20% em comissões. É mais dinheiro que vem de El Salvador. E não se utilizam bancos. Imagina-se uma economia entre 10% e 20% em comissões. É mais dinheiro que chega a El Salvador. Não se usam bancos e isso é outra coisa importante. Há muitos salvadorenhos neste país que não podem usar banco porque têm milhares de requisitos. De acordo com a regulamentação, todo agente econômico deve aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. Mas ficam excluídos de aceitar a criptomoeda aqueles que, por fato notório, não têm acesso às tecnologias que permitem a execução deste tipo de transação. A lei de 16 artigos também deixa claro que, para fins contábeis, o dólar norte-americano será usado como moeda de referência e estipula que a taxa de câmbio será livremente fixada pelo mercado. O presidente Nayib Bukele comemorou no Twitter a aprovação que foi conquistada com os votos de 62 deputados, incluindo os 56 da bancada do partido majoritário Novas Ideias. E olha só essa história que causou muita polêmica nos últimos dias. O presidente argentino Alberto Fernandes falou sobre as origens dos povos latino-americanos durante uma visita do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez a Buenos Aires. Além dos políticos, participavam do encontro na Casa Rosada diversos empresários. Durante o discurso, Fernandes fez declarações que repercutiram negativamente nas redes sociais. O presidente afirmou que os mexicanos vêm de indígenas, brasileiros da selva e argentinos da Europa. Pero particularmente também sou europeísta. Mas, particularmente, eu também sou um pró-europeu. Sou alguém que acredita na Europa. Por causa da Europa, Octávio Paz escreveu uma vez que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, viemos dos navios. E eram navios que vinham de lá, da Europa. Os argentinos chegamos dos barcos. E eram barcos que vinham dali, da Europa. Horas depois, Fernandes se desculpou no Twitter. Na mensagem, o presidente argentino disse que o país recebeu mais de 5 milhões de imigrantes que viviam com os povos nativos e que se orgulha da diversidade argentina. O vídeo com a afirmação se tornou viral e reações foram registradas no Brasil. O senador brasileiro Ciro Nogueira escreveu no Twitter que, depois de ler as declarações de Fernandes, começou a entender melhor porque, após a Segunda Guerra Mundial, criminosos de guerra nazistas se esconderam na Argentina. E a China acusou o governo dos Estados Unidos de um delírio paranoico após a aprovação pelo Senado americano de um projeto de lei de política industrial destinada a contra-atacar a crescente ameaça econômica de Pequim. O projeto de lei foi classificado pelos chineses como egoísta e que distorce a intenção original da inovação e concorrência. Somos firmemente contra que os Estados Unidos tratem a China como um inimigo imaginário. A maior ameaça para os americanos são eles mesmos. É mais importante que eles façam bem aos seus próprios negócios que qualquer outra coisa. A postura da Comissão de Relações Exteriores do principal órgão legislativo chinês veio após os americanos aprovarem um projeto de lei que prevê investimentos vultuosos em ciência e tecnologia. O plano destina mais de 170 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de incentivar empresas a produzirem semicondutores nos Estados Unidos.
A China considera o projeto uma tentativa de interferir nos assuntos internos do país e privá-lo de seu legítimo direito ao desenvolvimento por meio da tecnologia. A Comissão das Relações Exteriores da Assembleia Popular Nacional da China afirmou ainda que o projeto está repleto de mentalidade da Guerra Fria e preconceitos ideológicos. A subsidiária da JBS nos Estados Unidos informou que pagou 11 milhões de dólares, o equivalente a 55 milhões de reais, em resgate após o ataque hacker à sua operação no país. A companhia foi vítima de um ataque cibernético no fim de maio. A revelação foi feita pelo diretor executivo da JBS nos Estados Unidos, André Nogueira, ao Wall Street Journal. Nogueira disse que foi muito doloroso pagar os criminosos, mas, segundo ele, foi feito o correto para os clientes da companhia. O valor pago aos hackers equivale a 55 milhões de reais. A JBS havia indicado às autoridades americanas que estava sendo alvo de um ciberataque proveniente de uma organização criminosa, provavelmente sediada na Rússia. Os servidores em que se baseiam seus sistemas de informática na América do Norte e na Austrália foram atacados, paralisando as atividades do grupo na Austrália e suspendendo algumas linhas de produção nos Estados Unidos. A justiça russa qualificou como extremista as organizações do opositor Alexei Navalny. A sentença tem como alvo o Fundo de Luta contra a Corrupção, organização que apresentou pesquisa sobre o estilo de vida e corrupção na elite russa. Outro alvo são os escritórios regionais de Navalny, que convocam manifestações e organizam campanhas eleitorais. Depois da sentença, o opositor prometeu que não recuará. A medida, que permite maior repressão contra os partidários do ativista, repercutiu na comunidade internacional. Os Estados Unidos denunciaram que a proibição imposta pelo tribunal russo a grupos afiliados a Alexei Navalny é um atentado aos direitos fundamentais e exigiram a libertação dele. O principal opositor ao Kremlin voltou no começo desta semana para a colônia penal de Pokrov. Ele havia sido internado em um hospital prisional por causa de uma greve de fome. Navalny foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento após um envenenamento que atribui ao Kremlin. O ativista foi condenado a 2 anos e meio de prisão, acusado de fraude. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou as ordens executadas de seu antecessor, Donald Trump, que buscavam proibir os aplicativos móveis de propriedade chinesa, TikTok e WeChat, por preocupações de segurança nacional. Uma declaração da Casa Branca afirmou que, em vez de proibir os populares aplicativos, o governo Biden vai realizar uma análise rigorosa baseada em evidências para abordar os riscos dos aplicativos de internet controlados por entidades estrangeiras. A ordem do presidente pretende identificar qualquer aplicativo de software conectado que possa representar um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. O TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, tem 1 bilhão de usuários em todo o mundo, incluindo mais de 100 milhões nos Estados Unidos. O WeChat, que faz parte da gigante tecnológica chinesa Tencent, é um super aplicativo que inclui redes sociais, mensagens instantâneas e comércio eletrônico. Elefantes que vivem em uma reserva no sul da Índia foram testados para o novo coronavírus. A medida foi adotada após a morte pelo vírus de um leão asiático. A leoa de 9 anos de um zoológico em Chennai, no estado de Tamil Nadu, morreu no início de junho. O jornal The New Indian Express de Chennai informou na semana passada que o felino estava entre os 9 leões com teste positivo para o vírus, incluindo 2 que estavam em estado crítico. Amostras nasais foram coletadas dos elefantes e enviadas para um instituto indiano de pesquisa veterinária no estado de Uttar Pradesh. Os resultados devem sair em uma semana. Segundo os responsáveis pelo local, os testes são uma medida de precaução, já que os animais não apresentam sintomas. Cerca de 21 tigres em um zoológico no estado de Jharkhand foram submetidos a testes de coronavírus na semana passada, depois que um tigre de 10 anos com febre morreu. Um teste rápido deu negativo, mas as autoridades disseram que estão aguardando os resultados de um teste RT-PCR.
Um dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie e reconhecido como um dos maiores que já vagaram pela Terra. O Australotitã comparensis, da família dos titanossauros, finalmente recebeu nome e descrição 15 anos depois que os ossos dele foram encontrados. De acordo com paleontólogos, o dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie. O animal é descrito como um dos maiores que já vagaram pela Terra. Hoje anunciamos a descoberta e a publicação científica de uma nova espécie de dinossauro da Austrália. Na verdade, é o maior dinossauro australiano, o Australotitã comparensis. Australotitã significa Titã do Sul e comparensis significa Cooper Creek de Queensland e sudeste de Queensland. Foi nessa região que esse dinossauro foi descoberto. Os especialistas dizem que o dinossauro media de 5 a 6,5 metros de altura, com 25 a 30 metros de comprimento. Os ossos fossilizados foram encontrados em 2006 em uma propriedade a 1.000 quilômetros de Brisbane. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. Há menos de 40 dias do início das Olimpíadas, a organização do evento está otimista. O Comitê Internacional anunciou que quase todos os atletas já estão vacinados. Mesmo com a oposição crescente da população japonesa, a presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, anunciou que as reuniões frequentes com o Comitê Olímpico Internacional têm certificado que os Jogos Olímpicos serão seguros a todos. Hashimoto ressaltou que o comitê organizador recebeu ótimas avaliações pelo COI sobre os seus protocolos sanitários. O ponto principal para o sucesso nos Jogos está na vacinação dos atletas. Em entrevista, o diretor executivo do COI, Christoph Dubé, anunciou que cerca de 80% dos atletas que participarão do mega-evento já estão vacinados. Segundo a entidade, a quantidade advém de informações repassadas por comitês olímpicos nacionais. A presença do público local nos Jogos também foi falada pelo diretor, que afirmou que, por enquanto, essa situação permanece indefinida, já que somente 4% dos japoneses foram vacinados até o momento. Cerca de 8.500 atletas já estão classificados para o evento, que tem seu início previsto para o dia 23 de julho. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.